Olá, é uma alegria imensa estar aqui com vocês para nós darmos continuidade no nosso devocional Gota a Gota a respeito da oração do Pai Nosso, aprendendo a orar com Jesus, essa oração modelo. E eu acredito que você já tem captado muitos códigos que nós estamos compartilhando durante esses devocionais. Essa é a 11ª mensagem que nós estamos fazendo em cima da oração do Pai Nosso. Se você não teve acesso aos outros devocionais, por gentileza, faça sua inscrição no nosso canal no YouTube e aperte aí na playlist. Nós fizemos uma playlist especial somente para os códigos da oração do Pai Nosso. Também, você que está nos assistindo agora, se você tem sido abençoado através das ministrações desse Gota a Gota, por gentileza, curte ou então escreva aí embaixo, eu estou sendo abençoado. Eu vou gostar muito, eu vou me sentir também muito abençoado em ver você curtindo, compartilhando ou então escrevendo, eu estou sendo abençoado. O nosso último devocional, eu falei sobre o suor e o pão, o nosso Gota a Gota. Mas eu quero fazer uma parte 2 dessa expressão, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Fazer uma continuação dessa mensagem, por quê? Porque a gente sabe que o pão, ele não é apenas algo material que Jesus está falando aqui. Esse pão tem uma conotação espiritual. Você e eu somos seres que temos uma tricotomia. Tessalonicenses 5, versículo 23 vai dizer que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo. Então nós somos pessoas que temos espírito, alma e corpo. E assim como o trigo, o pão, a carne, o arroz, o feijão alimenta, sustenta, nutre o nosso físico, nós temos também alimentos que sustentam a nossa vida espiritual. Foi o próprio Jesus quem nos ensinou isso quando ele estava sendo tentado pelo diabo, justamente quando ele estava com fome física. E o diabo diz para ele, se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. E então o Senhor Jesus vai dizer para o diabo, como resposta, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4, Jesus está citando Deuteronômio, capítulo 8, a partir do versículo de número 4. Então, não é só de pão, o homem precisa de pão para poder viver, que é o que mantém a sua vida biológica, mas o homem também precisa de um alimento que mantenha a sua vida espiritual. Assim como o arroz, o feijão, o pão, o macarrão, a carne dá vida para o meu corpo, assim também a minha alma precisa de um alimento espiritual. Então eu não posso ficar só com o alimento espiritual e desprezar o meu alimento físico, mas eu também não posso ficar só com o meu alimento físico e desprezar o meu alimento espiritual. Essas duas coisas são importantes. E quando Jesus fala, nem só de pão vive o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus, ele está dizendo a respeito de um pão espiritual que vai alimentar a minha vida espiritual. O meu espírito e a minha alma precisam de alimentos espirituais, assim como o meu corpo precisa de um alimento físico, de um alimento material. Eu sei que você está entendendo isso. E Jesus vai dizer lá no Evangelho de João, no capítulo de número 6, que ele é o verdadeiro pão que desceu do céu para dar vida ao mundo. Então Jesus se torna o nosso alimento. Jesus é aquele que fortalece a nossa alma, Jesus é aquele que fortalece o nosso espírito. Ele usa uma linguagem simbólica, aqui mesmo em João, capítulo 6, ele vai dizer aquele que de mim se alimentar, esse terá vida, porque a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. É claro que ele está falando em uma linguagem simbólica, ele não está ensinando sobre canibalismo, ele está falando sobre ele ser esse alimento. Ele mesmo vai dizer, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Porque o pão
de Deus que desce do céu é aquele que dá vida ao mundo. Aquele que de mim se alimenta, esse por mim também viverá. Eu acho isso extraordinário. E é justo aqui, no Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do versículo de número 26 e 27, quando aquela multidão de pessoas estão procurando Jesus, Jesus vai olhar para eles e vai dizer assim: em verdade, eu vos digo, vocês estão me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pães e vos fartastes. Ou seja, vocês se alimentaram fisicamente e agora vocês estão olhando para mim e estão pensando que eu vou ficar multiplicando pães o tempo todo. Eu só multipliquei os pães porque lá não tinha comida para vocês. Eu só fiz esse milagre porque lá nenhum ser humano poderia trazer recursos para vocês. Por isso eu fiz o milagre. Agora, vocês precisam trabalhar, vocês precisam correr atrás. E vocês estão me procurando justamente por isso, porque eu fiz um milagre em um momento que precisava do milagre e agora vocês estão pensando que eu vou fazer milagre o tempo todo. E aí Jesus vai dizer no versículo 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Então Jesus está falando de dois tipos de alimento. Um alimento que você tem que trabalhar para poder alimentar o seu físico, mas ele está falando de um trabalho que você faz para alimentar o seu espírito. Ele fala da comida que não perece, da comida que permanece para a vida eterna. É do seu esforço em ler a Bíblia, é do seu esforço em orar. Eu não sei você, mas eu tenho que me esforçar para orar. Gostaria muito que a minha vida de oração fosse assim, fluindo. Tem dias que eu acordo e a única vontade que eu tenho é de não orar, mas eu sei que eu preciso orar e por isso eu me esforço. Eu gostaria muito de dizer para você que toda a minha leitura da Bíblia sempre foi com uma vontade imensa, com uma fome imensa. Eu quero, eu desejo. Muitas vezes, a única coisa que eu não quero naquele dia é abrir a Bíblia e lê-la e estudá-la. Mas eu me esforço, eu trabalho pela comida que permanece para a vida eterna, porque eu sei que o meu espírito precisa de alimento. Eu sei que a minha alma precisa se alimentar de Deus. Eu sei que eu preciso estar saudável diante do Senhor. Por isso, eu senti de fazer essa parte 2 dessa oração. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não apenas o pão que vai para a mesa através do nosso suor, mas o pão que vem para a nossa alma, através do nosso devocional, através da nossa leitura, através da nossa vida de oração. Mesmo quando você não sente, você vai se esforçar, porque você sabe que esse alimento é que vai te tornar forte. Quando Satanás vier com as suas tentações, você não vai estar fragilizado, a sua alma não vai estar contaminada, sem força, fraca. Você vai estar forte porque se alimentou da palavra de Deus e você vai poder resistir o diabo e ele vai fugir de você. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, que você receba a sua porção hoje e que você aprenda a se esforçar e a trabalhar pelo alimento que não perece, mas que permanece para a vida eterna. Grande abraço, compartilhe essa mensagem para que outras pessoas também sejam abençoadas.